Olá, querido irmão, querida irmã. Neste vídeo, gostaria de trazer para vocês a reflexão do último domingo a respeito da seguinte leitura: o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, onde nós temos a parábola do bom samaritano. O texto diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Muito bem, é esta a nossa reflexão. Aliás, é este o nosso texto base para a nossa reflexão. E eu inicio então este momento dizendo o seguinte a vocês: nós realizamos algo desde que nascemos que por vezes podemos nem nos dar conta, mas fazemos isso a todo momento. Todos os dias estamos fazendo isso. Estamos realizando escolhas. Claro que há escolhas e há escolhas, né? Há escolhas mais simples, triviais. Por exemplo, qual roupa eu vou vestir, qual comida eu vou comer e por aí vai. Mas existem também escolhas mais impactantes para a nossa vida ou para a vida do nosso próximo. Por exemplo, com quem eu vou me casar ou qual profissão eu vou seguir. E claro, diante de escolhas mais importantes, escolhas que farão mais diferença em nossa vida, nós precisamos ter sabedoria para sabermos escolher, não é verdade? Será que conseguimos escolher bem sempre? Estamos sempre satisfeitos com as nossas escolhas? Ou às vezes nos arrependemos do que escolhemos? Com base no texto que nós lemos há pouco, da parábola do bom samaritano, vamos refletir então sobre estas questões. Vamos refletir sobre as escolhas. Quando nós olhamos esse texto de Lucas 10, 25 a 37, eu digo a vocês, esse texto está repleto de escolhas. A parábola que Jesus conta e os personagens que nós temos nesta parábola, eles estão a todo momento realizando escolhas. Mas não apenas na parábola. Já antes, no diálogo entre o mestre da lei e Jesus,
nós temos também escolhas sendo feitas. E talvez você pergunte, mas espera aí, como assim? Qual é a escolha que o mestre da lei faz? Ora, o mestre da lei, ele escolheu estar diante de Jesus. Ele escolheu se levantar diante de Jesus. E quando alguém se levantava diante de um mestre, de um rabino, e era assim que tratavam Jesus, ele faria uma pergunta. E é isso que o mestre da lei faz. Portanto, num primeiro momento, o mestre da lei está realizando boas escolhas. Ele está escolhendo ficar diante de Jesus, ele está escolhendo fazer uma pergunta a Jesus. E aí, já imaginou se você tivesse essa oportunidade de fazer uma pergunta a Jesus? Que legal seria, né? Que pergunta você faria? Pense aí. O problema é que o mestre da lei, as suas boas escolhas diante de Jesus vão parar por aí. O que vem depois são apenas más escolhas feitas pelo mestre da lei. Por quê? Vejam só a pergunta que ele vai fazer a Jesus. Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Ora, aparentemente não há nenhum problema nessa pergunta do mestre da lei, né? Mas nós precisamos saber quem era o mestre da lei. O mestre da lei não era qualquer pessoa na sociedade judaica. Ele era um homem muito respeitado. Ele era tido como um homem sábio e que tinha grande conhecimento daquilo que os judeus achavam ser mais importante, que era a lei. Por isso, um problema sério nessa pergunta é quando nós lemos no texto que aquele mestre da lei, ele não estava em busca de conhecimento quando ele vai ao encontro de Jesus, mas ele deseja colocar Jesus à prova. Esse já é um problema sério. Essa já é uma escolha equivocada do mestre da lei. E a segunda escolha complicada nessa primeira pergunta é a própria pergunta, a formulação da pergunta. Há quem diga que a sabedoria não está nas respostas, mas na pergunta. Há quem diga também que não é apenas respostas erradas, mas também perguntas erradas. E é o que nós podemos considerar quando nós olhamos para essa pergunta do mestre da lei. Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E eu pergunto a vocês, alguém consegue, por seus próprios esforços e méritos, alcançar a vida eterna? Não, né? E vejam só, o mestre da lei sabia qual era a resposta do ponto de vista judeu, do ponto de vista da lei. Ele sabia a resposta. Mas, ainda assim, ele faz essa pergunta para Jesus. Para que Jesus, dependendo da resposta que ele desse, fosse pego em contradição. Eles obtessem alguma prova contra Jesus de que Jesus não era um mestre que poderia ser reconhecido diante dos outros. Mas apesar das escolhas erradas que o mestre da lei faz, Jesus faz sempre escolhas certas. E Jesus não escolhe simplesmente bater de frente com aquele mestre da lei. Jesus não escolhe simplesmente tratar aquele homem de uma maneira ríspida, que era até o que ele merecia, né? Não. Jesus escolhe fazer com que ele reflita naquilo que ele está perguntando. Por isso Jesus manda de volta a pergunta que ele havia feito. O que as Escrituras Sagradas dizem, mestre da lei? E como você entende? E aí, ele lança a mão do conhecimento que tinha e cita dois textos que ele sabia de cor, Deuteronômio 6 e Levítico 19. E diz: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E Jesus disse: muito bem, vá e faça isso, e você viverá.
E talvez o diálogo terminasse por aqui, então o mestre da lei pudesse procurar fazer isso. Mas o diálogo não termina por aqui. O mestre da lei continua querendo pegar Jesus em contradição. O mestre da lei sente a necessidade de fazer mais uma pergunta. E ele pergunta: mas mestre, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí, vocês acham que o mestre da lei já sabia a resposta dessa pergunta? Ou ele realmente estava querendo buscar a resposta que Jesus daria para ele aplicar em sua vida? E aí? Me parece que o mestre da lei, ele era um homem que poderia ter dúvidas como todas as pessoas, mas a princípio ele ainda tentava pegar Jesus em contradição. Porque para os mestres da lei, para os religiosos, para os judeus, estava muito claro quem era o próximo. O próximo era aquele que procurava seguir a religiosidade deles. O próximo era aquele que não era estrangeiro, mas um judeu. Esse era o próximo. Próximo não era qualquer pessoa. Por isso Jesus, muito mais sábio que o mestre da lei, resolve não responder de bate-pronto, não. O próximo é qualquer pessoa em necessidade. Ele poderia dizer isso, mas não é o que Jesus faz. Jesus resolve contar uma parábola, que é uma história fictícia que tem sempre um propósito de ensinar uma verdade importante. Jesus conta a parábola do bom samaritano. E eu aqui não vou me prender tanto a todos os detalhes desta parábola, até para não ficar tão cansativo esse texto. Mas vamos pensar nos personagens da parábola, que basicamente os personagens em destaque são 4, e vamos pensar em 2 coisas com base nestes personagens: nas escolhas que eles fazem, e depois nós poderemos pensar com quem nós mais nos identificamos nesta parábola. Muito bem. Temos lá um homem que desce da cidade de Jerusalém para Jericó, então ele é assaltado, espancado, ele perde os seus pertences, ele perde suas roupas, ele fica quase morto. E então, era um homem judeu. E então, vai passar por este homem caído, quase morto, nu, 3 personagens: um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, ele tem diante daquele corpo no chão uma escolha a fazer: prosseguir viagem para Jericó ou para outra cidade em que ele estivesse indo, ou parar e socorrer aquele homem caído no chão. Qual é a escolha do sacerdote? Prosseguir viagem. Ele não para socorrer aquele homem quase morto. E nós logo poderíamos recriminar a decisão do sacerdote, certo? Mas o sacerdote poderia se justificar para nós, dizendo o seguinte: a lei judaica não me permite que eu toque em um doente, senão eu me tornarei impuro. E se esse homem estiver quase morto ou morto, eu me tornarei mais impuro ainda. Vejam só, a lei de fato dizia isso. E ela era tão rígida para o sacerdote que se a sombra do sacerdote tocasse no corpo daquele homem que estava no chão, ele se tornaria impuro. Ficaria vários dias sem poder exercer o seu ofício no templo. Era terrível para um judeu se tornar impuro. E aí, o sacerdote tinha boas razões para dar, não é mesmo? Mas, ainda assim, não era muito melhor que ele parasse para socorrer um homem que, se não fosse socorrido, morreria? Afinal de contas, o próprio mestre da lei havia respondido a Jesus, e estava na lei dos judeus, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Depois vem o levita, que também é um homem consagrado a Deus. O homem que faz parte da tribo que Deus escolheu apenas para o seu ofício. Um levita. Não havia tantas leis rígidas como para o sacerdote, que sempre estava lá oferecendo sacrifícios a Deus. Um levita ajudava no trabalho do Senhor, mas não era um homem da linha de frente, digamos assim, como o sacerdote era. Ainda assim, também havia regras com relação à pureza, e o levita, se tocasse naquele homem doente, também se tornaria impuro. Qual a decisão que o levita toma? A mesma do sacerdote. Ele não para, ele segue viagem, ele segue o seu caminho. E finalmente temos a figura do samaritano. O samaritano, ele toma uma decisão, uma escolha diferente. Ele não segue viagem, mas ele para. Ele cura, aliás, ele limpa as feridas com azeite, com vinho, e aí então ele coloca o homem em seu animal, e provavelmente, ele não estava junto do homem no animal, ele foi a pé e colocou aquele quase morto em seu animal. Levou para uma hospedaria, entregou ele aos cuidados do dono da hospedaria, deu o equivalente a 2 dias de trabalho ao hospedeiro e ainda falou para ele: eu vou retornar aqui daqui a alguns dias, e se você tiver gastos adicionais, eu irei arcar com estes gastos. Mas se nós parássemos por aqui, nós simplesmente diríamos: aquele homem foi alguém que fez a diferença e foi melhor do que os outros, certo? Mas nós precisamos adicionar um detalhe do contexto histórico aqui. Os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus não gostavam dos samaritanos. Porque os judeus sempre tiveram uma preocupação com pureza étnica, pureza religiosa, enquanto que os samaritanos, eles eram um povo misturado. Eles haviam se misturado com outros povos. Havia muitas diferenças étnicas entre judeus e samaritanos, e havia muitas diferenças religiosas. E foi exatamente esse samaritano que ajudou o judeu. Não foi o sacerdote, não foi o levita. A parábola então é encerrada e Jesus pergunta ao mestre da lei: e aí, quem foi o próximo do homem assaltado? E o mestre da lei não tem outra escolha senão falar que foi quem ajudou o homem assaltado. Mas percebam, o mestre da lei não vai dizer foi o samaritano que ajudou. Não, porque o mestre da lei odiava os samaritanos. Ele apenas diz: foi aquele que o ajudou. Jesus deveria, quem sabe, do nosso ponto de vista humano, dar nos dedos, como se diz, no mestre da lei. Repreendê-lo, dizer: foi o samaritano. Por que você não falou que foi o samaritano? Quem sabe tratá-lo de uma maneira mais ríspida, mais rígida. Mas não é o que Jesus faz. Jesus simplesmente disse: pois vá e faça o mesmo. Feita esta reflexão a respeito das escolhas dos personagens da parábola do bom samaritano, agora eu proponho uma outra questão para você refletir. Você tem um personagem para escolher ser nesta parábola. Quem você escolhe? Você quer ser o sacerdote? Você quer ser o levita? Você quer ser o homem que foi assaltado? Ou você quer ser o samaritano? Eu não tenho dúvida de quem você quer ser. E eu não tenho dúvida de quem eu quero ser. Mas existe um sério problema. Muitas vezes nós
somos como o sacerdote. Muitas vezes nós somos como o levita. Temos oportunidades de ajudar alguém, mas não ajudamos. Temos oportunidades de parar para ajudar e socorrer alguém, mas nós não paramos. Nós seguimos viagem. Por quê? Nós também temos as nossas justificativas. Lembram que eles tinham suas justificativas de purificação e tal? Nós também temos as nossas justificativas. Nós podemos pensar coisas do tipo: se eu ajudar todo mundo, de repente eu não vou ter nem para mim, porque é tanta gente que aparece pedindo ajuda, né? De repente eu posso pensar: ninguém me ajuda, por que eu tenho que ajudar os outros? De repente eu posso pensar: mas será que essa pessoa precisa mesmo? E se ela estiver me enganando? E assim nós poderíamos ainda trazer muitas outras justificativas a dar para não ajudar alguém. Mas deixa eu dizer algo a você. Além de nós muitas vezes sermos sacerdotes e levitas e não ajudarmos, além de nós não conseguirmos ser um bom samaritano, tem alguém nessa parábola que nós nos identificamos ainda mais. É com um homem assaltado e caído, quase morto. Isso mesmo. Espiritualmente falando, é a nossa realidade sem Deus e sem Jesus. Estamos como alguém quase morto. Estamos caídos à beira de uma estrada. Somos assaltados pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria carne. Nós precisamos de alguém que nos socorra. E que bom, nós temos alguém que nos socorre. Nós temos alguém que não nos deixa caídos na beira da estrada. E não é um sacerdote, não é um levita e não é um samaritano. Mas é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele limpou as nossas feridas. Ele não deixou que a gente morresse. Ele nos levou a uma hospedaria. E você sabe qual é esse lugar? Segundo Lutero, eu leio aqui uma frase de Lutero, já próximo ao final desta reflexão. Lutero disse o seguinte: o bom samaritano aplicou óleo e vinho àquele homem semi-morto e lhe atou as feridas, mas por acaso curou imediatamente? Não. Deixou-o sob os cuidados do hoteleiro até a sua volta. E assim, a igreja é a estalagem na qual, após recebida a graça de Deus no batismo, somos diariamente curados dos pecados. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, neste momento, nós estamos na estalagem. Nós estamos nos recuperando de nossas feridas que o mundo, o diabo e a nossa própria carne geraram. E por isso, neste momento em que nós estamos em recuperação, uma mudança passa a ocorrer em nós. Não apenas em nossa saúde física, mas especialmente em nossa saúde espiritual. E aos poucos, as nossas decisões passam a ser decisões diferentes, nossas escolhas passam a ser escolhas diferentes. Nós não escolhemos mais simplesmente pelos nossos próprios interesses, pelos nossos próprios desejos enganosos. Nós passamos a levar em consideração os interesses do nosso bom Deus e os interesses do nosso próximo. E desse modo, nós ouvimos uma frase que não é apenas para o mestre da lei, uma frase de Jesus que também é para nós: vá e faça o mesmo. Que nós que fomos resgatados, socorridos e salvos por Jesus, possamos também ser instrumentos de Deus para socorrer e ajudar outros que estão na beira da estrada. Olhe ao seu redor. O próximo é aquele que está mais próximo e que necessita de ajuda. Aproveite
cada oportunidade e faça a diferença na vida das pessoas que necessitam da sua ajuda. Que Jesus possa abençoar as escolhas de cada um e que as nossas escolhas possam cada vez mais estar próximas da vontade do nosso bom Deus. Que assim seja. Amém.